alcançando o coração do seu adolescente. Apêndice 2. Preparação para o casamento. A ordem para preparar os filhos para o casamento é encontrada em Gênesis 2:24. Nesse versículo, lemos a respeito do plano de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa dinâmica de geração a geração, de deixar e partir, é confirmado por Jesus em Mateus 19:4-6 e pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:31. A ordem em relação ao casamento pelo qual um filho e uma filha deixam seus respectivos pais e se unem como marido e esposa requer uma vida toda de preparação. A preparação para o casamento, pelo menos sob a perspectiva histórica judaico-cristã, requer o cumprimento de 3 aspectos de maturidade: administrar as habilidades básicas da vida, competência moral social e descoberta da compatibilidade. Vamos analisar cada um deles. Administrar as habilidades básicas da vida. Os filhos não estão prontos para o casamento se não forem capazes de administrar as habilidades básicas da vida, longe da supervisão do pai e da mãe. Eles devem ser capazes de administrar as dificuldades da vida de casados, que obviamente inclui cuidar do cônjuge, renunciando aos seus próprios interesses. Devem ser autossuficientes e capazes de arrumar a mesa para as refeições, preparar as refeições, lavar roupas, fazer compras com sabedoria, administrar as finanças, manter um emprego que possa sustentar a família e cuidar dos filhos. O aprendizado para administrar as habilidades básicas da vida não deve ser iniciado após o casamento. Competência moral social. Entre as tarefas mais importantes a ser desenvolvidas antes do casamento está a efetivação da competência moral social. Os filhos devem não apenas ser moralmente maduros antes de considerar o casamento. A maturidade moral pode ser alcançada por volta dos 13 anos. Mas também precisam alcançar um nível de maturidade que lhes permita atuar em uma comunidade adulta. Há um nível de maturidade exigida para administrar a dinâmica de um relacionamento adulto, especialmente o relacionamento conjugal. Quando as coisas saem erradas, os filhos não podem voltar correndo para casa e ficar debaixo das asas protetoras da mãe e do pai. Isso viola a ordem de deixar e partir. A condição de casado requer maturidade para lidar com as provações, confidências pessoais e conflitos de relacionamento, além das obrigações morais sociais de um cidadão responsável, incluindo a responsabilidade financeira em relação às dívidas. Se isso não foi alcançado, a corte não deveria nem começar. Descoberta da compatibilidade. A descoberta da compatibilidade é o terceiro componente importante na preparação para o casamento. A maioria dos problemas do casamento é resultado de não se levar a sério essa fase. A descoberta da compatibilidade significa que há um conhecimento crescente da outra pessoa para determinar sua adequação para o casamento. Foi isso que faltou a Sansão quando pediu a mulher que viu em Timã, uma filha dos filisteus. Ele a pediu unicamente porque ela lhe pareceu atraente. A compatibilidade foi baseada na aparência, não na alma. Não há registro de que ele sequer tenha conhecido os pais dela, seus amigos ou irmãos. Ele não saiu com ela para discutir crenças e valores. Ele não ponderou sua decisão diante de Deus. Ele simplesmente disse a seus pais: "Toma-me esta, porque só desta me agrado." Há 2 fatos dignos de nota em relação à compatibilidade matrimonial. Primeiro, uma pessoa não se torna compatível com o parceiro. Ou você é compatível ou não é. A verdadeira compatibilidade é descoberta, não aprendida. Segundo, a compatibilidade não pode ser descoberta se cada parceiro não tiver realmente alcançado a maturidade em relação aos primeiros 2 componentes: administrar as habilidades básicas da vida e ter competência moral social. Esse fato serve apenas para lançar mais luz sobre as restrições ao namoro. No namoro, os adolescentes procuram por compatibilidade bem antes de adquirir as habilidades básicas para a vida e a competência moral social.
Como resultado, o adolescente não tem um contexto de compatibilidade amadurecido no qual possa fundamentar seu relacionamento de namoro. A compatibilidade nos relacionamentos de namoro dos jovens normalmente é um teste de sentimentos, não uma avaliação de almas. É uma experiência de amor, não uma verdadeira expressão de amor. Os 7 níveis da descoberta de compatibilidade. Falando de maneira geral, há 7 níveis da descoberta da compatibilidade. Como acontece com todo o processo de aprendizagem, o conhecimento adquirido sobre a outra pessoa passa do geral para o específico. Nesse caso, de um conhecimento geral da pessoa para um conhecimento íntimo. O processo de peneirar em uma pedreira demonstra essa verdade maravilhosamente. As pedreiras usam uma vibradora de pedregulhos que separa as pedras em vários tamanhos. Enquanto as pedras trituradas passam pelas telas de tamanho cada vez menor, cada tela torna-se uma espécie de porteiro, que permite apenas a passagem das partículas mais finas. Assim também é com a descoberta da compatibilidade entre duas pessoas. Há telas de compatibilidade que agem como uma espécie de porteiro, aceitando ou rejeitando o prosseguimento do relacionamento. À medida que as duas pessoas vão atravessando cada tela, crescem em intimidade e se tornam mais familiares e confortáveis com as semelhanças e diferenças um do outro. Parar em qualquer ponto não põe fim à amizade, mas impede a progressão em direção ao tipo de descoberta de intimidade reservada para o casamento. Aqui estão os 7 níveis. Primeiro nível, a compatibilidade social geral. Esse nível diz respeito à descoberta de uma pessoa a certa distância. Meu genro Robert e minha filha Amy repararam um no outro pela primeira vez enquanto trabalhavam na equipe que cuidava dos juniores da nossa igreja. Falando de maneira geral, Anne e Robert tinham certas coisas em comum. Ambos estavam comprometidos com o Ministério dos Jovens, especificamente no trabalho com crianças e juniores. Ambos gostavam do discipulado bíblico e ambos eram ativos no evangelismo. Foi neste contexto bem aberto e público que uma compatibilidade social geral foi estabelecida. Isto é, nenhum dos dois fez qualquer coisa em público que levasse o outro a desejar participar do mesmo ministério. À distância, eles reconheceram uma compatibilidade geral que naturalmente permitiu que fossem para o próximo nível. Segundo nível, compatibilidade geral da personalidade. Não muito tempo depois de se conhecerem, Robert e Amy perceberam o quanto gostavam de trabalhar juntos. Apreciavam o humor e os momentos de seriedade um do outro. Trabalhar juntos no ministério proporcionou-lhes oportunidades para conhecer as forças e as fraquezas da personalidade um do outro. Descobriram que gostavam dos mesmos projetos em grupo, reagiram a certas situações da mesma maneira e descobriram que gostavam de muitas das mesmas atividades de lazer. Foi nesse ponto que Amy e Robert começaram a sair com alguns dos líderes de jovens que, após o estudo bíblico, iam comer pizza e depois lhe davam carona para casa. Depois de descobrir como suas personalidades eram compatíveis, Amy e Robert prosseguiram então para o próximo passo, a amizade. Terceiro nível, compatibilidade na amizade. Os relacionamentos que culminam em casamento normalmente se desenvolvem depois que a amizade é estabelecida. É por isso que a corte geralmente se inicia durante a fase da amizade. Amy e Robert descobriram que compartilhavam valores e objetivos em comum. Gostavam das mesmas atividades, fora do contexto do Ministério dos Jovens. Eles começaram a ter alguns momentos de diversão juntos. Compartilhavam o lanche quando um esquecia e faziam biscoitos para compartilhar com os meninos que iam ao acampamento. Tais sinais de amizade não aconteceram da noite para o dia. Levou tempo para que começassem a descobrir os pontos fortes e fracos um do outro, mas o compromisso de amizade continuou florescendo. Foi neste momento que Robert veio a mim pedir permissão para entrar na primeira fase da corte. Ele estava fazendo mais do que pedir permissão para sair com minha filha. Estava buscando aprovação para começar a cortejá-la.
Procedendo assim, eles passaram para a primeira fase da corte, como já mencionada, a exploração. Quarto nível: compatibilidade moral e intelectual. Uma vez que a compatibilidade da amizade é estabelecida, passa-se então rapidamente a descoberta da compatibilidade moral e intelectual, especialmente se o casal está na fase da corte. Amy e Robert não apenas gostavam de diversões semelhantes enquanto desfrutavam da companhia um do outro, mas também começaram a descobrir como cada um via o mundo. Isso se deu por meio da descoberta do nível da integridade pessoal e da demonstração de suas próprias convicções. Nas oportunidades em que podiam descobrir sobre assuntos sociais, políticos, teológicos e conhecimentos gerais, puderam expor seu desenvolvimento intelectual. Quinto nível: compatibilidade familiar. A compatibilidade familiar, de maneira geral, segue paralelamente ao nível 4. Durante essa fase do relacionamento, Robert passou a ir à nossa casa mais frequentemente, a participar das noites da família, a sair para jantar conosco em certas ocasiões e a nos ajudar nos projetos domésticos. Passamos a conhecê-lo mais como família e ele também passou a conhecer mais sobre nós. Enquanto isso, Amy havia se tornado uma pessoa conhecida para a família de Robert e seus parentes. Ambos agora se sentiam confortáveis na presença dos pais e irmãos um do outro. Quando eles perceberam que havia compatibilidade familiar, a corte de Robert e Amy passou para a próxima fase: compromisso. Nela, Robert veio falar comigo pela primeira vez para manter-me a par do amadurecimento do relacionamento deles. Ele pediu a minha bênção e permissão para que o relacionamento com Amy continuasse. Aí, descobri que eles estavam muito comprometidos um com o outro. Sexto nível: compatibilidade do mundo particular. É nesse nível que a pessoa percebe o seu preparo para a intimidade. Não a intimidade física, mas um tipo muito mais importante para o casamento, a intimidade das almas. Durante essa fase, cada parceiro começa a revelar seu coração, seus medos, suas tolices e seus momentos de irracionalidade. A honestidade e a vulnerabilidade aumentam e o teste de compatibilidade é submetido ao nível mais elevado. Agora, a intimidade requer o amor e a aceitação incondicional. O amor orienta o comportamento, as atitudes e os sonhos da vida. Embora essa ligação não seja perfeita e nunca será, é capaz de impulsionar a imaginação e mover as emoções de uma maneira peculiar em direção à verdadeira intimidade. Foi depois de alcançar esse ponto de compatibilidade que aconteceram o noivado e em seguida o casamento. Nessa fase de relacionamento, Robert pela primeira vez chegou a mim para expressar seus sentimentos em relação à minha filha e novamente pedi minha bênção para que continuasse o seu relacionamento com Amy, a fim de que se tornasse sua esposa. Com aquele pedido, eles entraram na terceira e última fase da corte, o compromisso da união de suas vidas. Sétimo nível: compatibilidade sinérgica. Neste nível, não diz respeito ao que um descobre a respeito do outro ou sobre si mesmo, mas sobre o que o relacionamento entre eles veio a ser. Do noivado ou até que a morte nos separe, ocorre a sinergia. A sinergia é a interação de duas pessoas, de tal maneira que a vida juntos é melhor do que a soma das suas vidas separadamente. É transformar em suficiência duas pessoas insuficientes, à medida que elas crescem na unidade com Deus. Esse é o estado evolutivo do casamento. A sinergia nunca para. É em parte um relacionamento entre duas pessoas, mas mais que isso, é uma entrada em uma vida latente que se encontra encoberta, até que a última etapa da compatibilidade seja constatada. Ter uma compatibilidade sinérgica significa que a pessoa não responde apenas às dimensões de sua própria existência de vida, mas também às dimensões da vida do outro. A compatibilidade sinérgica permite a concretização da imagem de intimidade em sua totalidade. Foi nessa fase que Robert veio a mim, pela quarta vez, para pedir a mão de Amy em casamento. 5 meses depois estavam casados. Guardando seu coração.
A preparação para o casamento começa muito antes de um jovem alcançar a maturidade. O seu coração ainda precisa de proteção, direção e vigilância. No casamento, usamos um anel como símbolo do nosso compromisso pessoal um com o outro, que se torna um lembrete contínuo do nosso amor e devoção. Mas tal compromisso e devoção não devem ser desenvolvidos somente depois de garantir um cônjuge. Muitos anos antes de dizerem sim em seus casamentos, seus filhos devem se comprometer a se guardar puros para a pessoa que ainda está por vir, com quem irão compartilhar suas vidas. Estão se comprometendo a permanecer puros e santos até que Deus lhes traga aquela pessoa especial. Como vocês podem ajudar os seus filhos a se manterem responsáveis nessa tarefa? O que vocês podem fazer para encorajá-los a se manterem puros e lembrarem de sua promessa sem imposição? Aqui está um belo exemplo de como um pai ajudou sua filha a guardar seu coração para o casamento e para seu futuro marido. Nessa história, a adolescente tem 13 anos, mas outros pais podem esperar até que sua filha tenha 15 ou 16 anos. No 13º aniversário de sua filha, o pai planejou um encontro especial com ela. Ele desejava que o tempo que teriam juntos fosse algo muito especial para a filha, de tal maneira que isso ficasse para sempre em sua lembrança. O propósito do pai para a grande noite era encorajá-la a se comprometer com uma vida de pureza até seu casamento. Depois que os planos foram feitos, o dia especial finalmente chegou. Cedo naquela manhã, sua mãe presenteou a filha com uma chave de ouro e a instruiu a dar a chave a seu pai naquela noite, quando recebesse o presente dele. Sua mãe garantiu que ela entenderia então por que deveria dar a chave ao pai. À noite, o pai chegou para apanhar sua filha em um Mercedes emprestado, dirigido por um motorista. Sua filha estava ansiosa, mas entusiasmada com seu primeiro encontro com o pai. Ele havia planejado e economizado durante meses para aquele encontro especial. No caminho para o restaurante, eles desfrutaram de uma conversa agradável como pai e filha, relembrando muitas histórias divertidas do passado. Depois de jantar, o pai perguntou à filha se poderia abrir o coração para ela. Ele começou então lembrando de que o Senhor a chamara para uma vida de pureza e santidade. Sede santos, porque eu sou. 1 Pedro 1,16. E de que isso seria o melhor para a sua vida. Como seu pai, ele também queria o melhor de Deus para ela. Começou então a explicar que ela enfrentaria muitos desafios nos próximos anos, um dos quais seria desenvolver relacionamentos com os rapazes. O pai continuou a explicar que o Senhor havia dado a alegria e a responsabilidade de cuidar e proteger sua filha, especialmente durante os anos da adolescência. Depois de ela compreender o que estava envolvido nesse conselho, o pai pediu-lhe para fazer um compromisso com o Senhor de permitir que ele, como pai, a guardasse e a protegesse. Naquele momento, o pai pegou o presente e deu a ela. Quando ela abriu o pacote, encontrou um lindo coração de ouro em uma corrente de ouro. Ao colocar a corrente no pescoço da filha, o pai explicou-lhe que o coração de ouro representava a pureza dela na vida. Ela, por sua vez, deu ao pai a chave, o presente que havia recebido de sua mãe, e comprometeu que, ao dar a chave ao seu pai, estava dizendo: sim, papai, eu quero que você tenha a chave do meu coração para protegê-lo e mantê-lo em segurança. O pai sentiu uma alegria inexprimível quando disse a ela: eu guardarei a chave de seu coração e tudo que ela representa até o dia do seu casamento, então darei a seu marido. Algo semelhante pode acontecer com o filho, com algumas pequenas mudanças. A mensagem é a mesma: convidar o filho a assumir um compromisso pessoal de santidade e pureza. Você vai construir uma recordação daquela noite que vai perdurar até o momento do casamento de seu filho. Então escolha um lugar muito especial. O jantar dessa vez será com o pai, a mãe e o filho. Em vez de um medalhão e uma chave, o pai, depois de jantar, poderá dar ao filho um belo colar feminino.
O colar, então, deve ser dado pelo filho à mulher que Deus colocou em sua vida para amar e honrar, sua mãe. Ela vai usar o colar como uma lembrança contínua da promessa do filho de pureza e compromisso para com a garota que um dia será sua esposa. Em troca, a mãe poderá dar ao filho um anel de ouro gravado com a data de sua promessa. O anel servirá como lembrete contínuo de sua promessa de pureza pessoal e santidade. No dia do casamento do filho, a mãe dará o colar à sua noiva, simbolizando a realização do compromisso deles e da promessa dele. O filho dará o anel ao sogro e à sogra, como prova de seu compromisso pessoal com a filha deles. Seja para a filha ou para o filho, o medalhão, a corrente e o colar são apenas lembretes de uma promessa. Assim, queremos lembrá-lo de que não são a cerimônia ou os objetos que garantem o cumprimento desses votos, mas o encorajamento amoroso da mãe e do pai. Tudo isso leva de volta ao mesmo ponto: ter um relacionamento saudável com os filhos. As recompensas resultantes desse ato são indescritíveis.